A questão dos lubrificantes é muito importante, principalmente agora que é época de frio e tem a parte de manutenção. Muito importante para vocês focarem nisso, manutenção. Manutenção preventiva, não a corretiva. Tá? E o lubrificante, sem dúvida, é uma peça fundamental com relação a você fazer a manutenção. Usar um lubrificante de qualidade e seguir as especificações. Por que da Chaeros? A Chaeros é uma empresa que está no Brasil desde 2017, com estoque local, isso é muito importante, né? Ela é uma empresa americana, né? Ela tem uma capacidade produtiva de até 12 milhões de litros por ano, relativamente grande, e tem aí distribuição em mais de 30 países. Aqui está o site para algumas informações. Essas são as fotos e especificações do produto lá fora. Uma coisa muito importante em lubrificante no Brasil é o seguinte: você trazer o lubrificante já com a configuração pronta, não fazer em vase. Ou você teria que fazer em vase com uma sala limpa, sala customizada, para que isso não tivesse contaminantes. Mesmo porque a maior parte dos lubrificantes que a gente tem hoje, eles têm uma questão higroscópica. E isso faz com que ele, em contato com o ar, simplesmente em contato com o ar, ele entre umidade. Aqui é um treinamento muito rápido falando do lubrificante, não vou pegar em detalhes, mas lembrando vocês, e provavelmente durante os treinamentos vocês vão ver isso, a questão de vácuo, limpeza de sistema, abrir o lubrificante só no momento exato que você for colocar ele dentro do produto. Por ele ficar aberto, ele vai ter e vai apresentar uma contaminação. Com relação à lubrificação, a gente sabe que o lubrificante é importante, por quê? Porque ele tem que estar nos pontos móveis do compressor, aqui é o pior ponto, tá? Porém ele tem que circular pelo sistema. Por isso que o lubrificante tem que ser adequado e tem que ser correto com relação à especificação. E principalmente ter qualidade. Tá? Por que do lubrificante? O lubrificante, com relação à escolha, eu coloquei aqui alguns pontos, a gente tem algumas categorias. Então, eu vou ter um lubrificante específico para os CO2, um para os HFCs, um para os HCFCs, um para os, o mineral, que é o antigo CFC, o HSFC. Então, a gente tem algumas categorias. Mineral, aqui o bezeno, poliol, PAG, e a gente tem que tomar cuidado com isso, seguir a especificação. Se você misturar, vai dar ruim. Outro ponto que é importante aqui é um gráfico que mostra justamente, em função do tempo, quantos ppms, para que não estamos falando nem por cento, ppms, ele ganha em horas, tá? Então, se você em ali 2, 3 horas, ele sai ali de uma condição de fabricação de 40, 50, 30 ppms para 180, 300, 540 em 3 horas. Isso é demais. E o lubrificante, se está com umidade, você só tira ele no filtro do sistema, tá? Outra coisa importante, eu fiz questão de anexar aqui, porque é da Chaeros. A Chaeros é homologada para todos os tipos de refrigerante, tá? E a gente tem estoque no Brasil para todos eles. Então, novamente, o motivo da gente estar fazendo essa parceria com o pessoal da Total Frigor aí é justamente, e da Rede Frigor, é justamente por conta de entender que eles vão trabalhar com vocês de forma correta, vão fazer a indicação correta e vão fazer as orientações, tá? Pontos importantes aqui, lubrificação, falha de lubrificação representa, em muitos dos casos, mais de 50%, quase 60% das falhas por conta de lubrificante. E a gente tem aí, eu tenho um treinamento bem específico disso, depois que a gente pode aprofundar, podemos marcar um outro treinamento, a gente um pouco mais, aqui é mais uma pincelada, né? Problemas que acontecem, isso aqui é evidente. Então a gente vai ter problema de carbonização por conta da temperatura, a gente vai ter problema de falha do sistema, a gente vai ter problema de borra. Tudo isso relativo a uma soma de problemas, mas de qualquer forma são esses problemas que ocasionam isso e normalmente são ocasionados, claro, por problema de manutenção, mas principalmente por má qualidade do lubrificante. Com relação ao lubrificante, é muito claro isso, tá? E o claro vale aqui. Ele está limpo, ele está dessa cor, tá? E é o perfeito. Tá? Se você começa a ver amarelo, já liga um radar para você fazer uma preventiva e não ter problema. Se ele chegou nessa cor, você já está com problema e tem contaminantes e umidade. Tá? Aqui eu anexei algumas tabelas, mas depois a gente pode estar falando em detalhe, mas de novo, eu tenho para cada tipo de refrigerante um tipo e um produto específico para ser aplicado. Cuidado, não misturem. E principalmente aquele que a gente está fornecendo e eles têm aí agora no estoque é um lubrificante que atende aí a algumas categorias. Eu coloquei aqui alguma referência cruzada, tá? De alguns concorrentes, né? Ou seja, e principalmente envelope. Uma das coisas que é muito importante, você vê que esse refrigerante, esse lubrificante, ele tem ali uma característica
até os menos 45, com 50 de condensação, e pode chegar até uns 5, 6 positivos de temperatura de evaporação. Se estiver trabalhando com 15, 20, não é adequado. E dificilmente você vai estar trabalhando com a temperatura de condensação acima disso. Então, sim, ele é um lubrificante bem interessante, com custo-benefício muito bom, e ele vem 100% envasado dos Estados Unidos. A gente não faz invase dele aqui no Brasil. Beleza? Pessoal, obrigado, um abraço.